E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Pessoal, estamos aqui hoje com a Isabel Faria da Revide. Já vou apresentá-la para vocês. Mas antes eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo aí, obrigado. Curta a gente, nos siga nas redes sociais. Eu, Alexandre Aguilar e o Gabi Cruz estamos aqui para poder fazer um ótimo programa aqui para vocês, tá bom? Boa. Pessoal, queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês. Se você está vendo pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. Nossa ideia é trazer conteúdo e, ao mesmo tempo, num bate-papo bem descontraído, para que seja leve, mas que também traga um aprendizado para vocês. Quer começar apresentando a Isabel? Gente, eu estou aqui com a Isabel Faria. Já fazia um tempo que eu tinha colocado ela na nossa pauta e ela me atendeu de pronto. Fiquei super feliz. Ela toca a revista Revide aqui de Ribeirão Preto, hoje com 25 mil exemplares. Acredito que ela também se arriscou no mercado de empreendedorismo aí. Ela é mais uma representante aqui do empoderamento feminino. Eu estou muito feliz de receber Isabel Faria. Uma salva de palmas para ela. Vamos lá! Bem-vinda! Isabel, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu sempre que... Eu gosto muito de podcast também. Ah, é? Você ouve? Que legal. Qual que você gosta? Olha, eu gosto de, assim, eu vejo os de notícia, né? O café da manhã, o assunto feito pela Natuza Neri hoje, né? Eu acompanho muito do Clóvis de Barros, que é o Inédita Pamonha. Isso, Inédita Pamonha. Eu vejo o Inconsciente Coletivo da Tati. Da Tati eu vejo quase todos, da Tati Bernardi. Sei. Então, eu vejo, assim... Eu gosto muito do Medo e Delírio em Brasília, vocês já conhecem? Esse não, Política? Política. Que legal, Medo e Delírio em Brasília. Vou ver. Eu vejo tudo, eu sou assim, como eu corro cedinho, eu vou para academia cedinho, eu corro 5 km, então nos meus 5 km... Todo dia? Não, 3 vezes por semana. Caramba, já é bom. Que belo hábito, hein? Pois é. Por isso você tá magrinha. Dá para comer bastante. 20 e poucos minutos. 30. 30 minutos? 30 Boa, minutos, então um pace bom. Não, legal. E aí eu aproveito, né? Para ouvir. E você já viu, tipo, aquele Mano a Mano, do Mano Brown? Sim, já bem vi. Produzido bem também, produzido. legal. E é isso que eu estava comentando, né? Eu gosto muito do podcast, porque eu não preciso ver imagem. Eu Exato. tenho meio preguiça de ficar com as telas, né? Então, eu gosto muito de ouvir. Sim. Então, por exemplo, final de semana, que eu gosto de andar, então eu boto isso, falo assim, quais os que eu vou ver? Por exemplo, o Foro de Teresina, que é o... Da Piauí, né? Da Piauí, Sim. ele tem 50 e poucos minutos, 58 minutos, uma hora. Então, para mim, é perfeito, assim, sair para andar uma hora e ouvir. Que legal. Então, eu gosto muito. Legal. E quando você tá vendo meia hora, se o podcast é maior, você divide? Só pausa ele? Não, quando ele... Por exemplo, se eu vou andar uma hora, eu boto ele... Eu sei que ele tem 30 minutos, depois... eu coloco um na fila. Aí entendi. Termina, já volto para eu não já ter que pegar o telefone, para não ter que parar para pegar o telefone. Legal. Então vamos lá. Isabel, você é daqui de Ribeirão? Não, eu vim para cá para estudar. Eu sou de Goiânia. Você é de Goiânia. Fez jornalismo aqui? Fiz jornalismo, Que legal, na ERP. Na ERP. Que lugar legal. de Goiânia? Goiânia. 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 Goiânia é a capital. Goiás, né? Que lugar de Goiânia? Não, lugar de Goiás. Fiz uma goianada aqui agora. Você tem filho, Isabel? Não tenho filho. Casada? Sou casada. Com o Val, não é? Isso. Tá. Vocês não têm mais o bar... Você empreendeu também na área de restaurante, né? Não, o Val. Era dele. Val. Era o Val. O bar do Val era do Val? Não, e o Le Petit Bistrô. O Le Petit Bistrô. Também era dele, mas era ele que tocava, né? Ah, entendi. Então agora não tem mais nenhum dos dois. Pandemia não resistiu. Na verdade, foi bem antes da pandemia, assim. A gente entregou, fechamos o bar em 2019, em novembro. E era o bar do Val? O bar do Val. Ah, que legal. Cheguei aí. E aí ele estava cansado também, já tinha mais de 20 anos que ele tinha o boteco, então eu estava meio cansado. E aí, depois a gente ficou só com o Le Petit Bistrô. Aí, na pandemia, a gente acabou... a gente tinha uma chefe de cozinha, a gente acabou passando o restaurante para ela, ficou um tempo. E aí, teve a pandemia, aí ela deu uma segurada, ficou mais um tempo depois, no período da pandemia. E aí, ele ficou com a gente de novo. Aí, a gente acabou vendendo também. Entendi. Então, hoje, só estamos tocando a revista. Entendi. Que legal. A revista você que fundou? Eu. Que legal. Você já trabalhava com revista antes? Não. Eu saí da faculdade e a gente montou a revista. A revista tem 37 anos. Caramba, quanto tempo.
Aí é que me vem a pergunta. Assim que você saiu, você fundou, e por que revista e por que Ribeirão? Porque assim, ó, então vim para fazer faculdade de jornalismo Aham. e aqui naquela época, o que era forte do jornalismo em Ribeirão era a rádio. Rádio era muito forte. Tinha os programas de rádio que, Fora a inclusive, TV, fizeram... né? Porque TV já... Não, a TV, ela recém estava chegando, tinha uns 5 anos que a TV, que era a EPTV, né, TV Globo, que estava vindo para Ribeirão. A TV tem 40 e poucos, né, 40 e poucos anos. TV que você diz como... Local. Local aqui tem 40 e poucos anos. Entendi. Isso. A EPTV tem 40 e poucos anos. A Globo Mas tem antes já tinha. 50 e poucos, né, a Globo. A Globo tem só 50 e poucos? Nossa, na minha cabeça eram uns 80, juro. Não, mas é isso. Justo. E aí, assim, era forte, mas o que era forte mesmo, a mídia forte em Ribeirão, era rádio. Rádio AM. Rádio que fazia aquele jornalismo lá de rádio mesmo, Por sabe? que a AM? O FM hoje em dia é mais forte, não é? Porque naquela época era onde tinham os jornais, né? Os jornais não ficavam no FM. FM era mais música? Era mais música, isso. Que louco, eu não sabia isso também, não. E aí, então, isso era forte. Era tanto que a grande maioria dos políticos eram radialistas, né? Dos políticos e dos jornalistas esportivos também. Também. Zé Luiz da Atena, por exemplo, que era daqui. É isso Entendi. aí. Todos vieram do rádio, que legal. E assim, porque você vê hoje a CBN, que está numa FM, é o que eu porque e também ela tem o quê? 10, 15 anos, né? Que tem esse que modelo, migrou pra né? FM. E que tem esse modelo de ter jornalismo o dia inteiro, né? Ah, sim, que legal. Aí o forte era o rádio. Publicidade, tudo era mais pra rádio, então. Tinha um pouco... Revista não tinha nenhuma. E tinha um jornal, que era o Jornal Cidade, e esse jornal era um jornal declassificado. O forte dele era vender coisas, vender emprego, alugar casa, vender... Tipo, ele concorria com a Páginas Amarelas, porque Páginas Amarelas que tinha bastante coisa. Mas era telefone, né? Só telefone. Lá eram classificados. Isso. Entendi. E aí a única parte do jornalismo que tinha vinha das agências de notícia. O jornalismo local era muito pequeno. Tinha uma página só de jornalismo local. Então, quando a gente estava na faculdade... No jornal A Cidade, você Jornal quer dizer? Cidade, só isso. tinha uma página de jornalismo local, o resto era só classificado. Classificado e as outras notícias vinham de agência. De agência de notícias. Agora entendi o que você falou. Perfeito. Bom, então, o que a gente fez? Vamos fazer uma revista para a gente... primeiro que a gente queria escrever, queria fazer fazer uma revista local. Então, a gente acabou lançando Quando você diz a gente, era quem? O grupo da faculdade. A gente tinha várias pessoas. Isso, várias pessoas. Tinha eu e a Mônica, que era minha sócia, e a gente convidou os nossos colegas para serem os jornalistas ali. Mas era, assim, uma coisa precarizada, né? Não era uma empresa. Que legal. E aí a gente acabou lançando a primeira revista, aí fizemos a segunda, a terceira, mas tudo assim, bem no começo. Você lançou, você ainda estava na faculdade. Na faculdade, está no último A primeira ano. edição. Primeira edição. Que legal. Aí tinha tudo já, notícia, classificados? Qual que foi a pegada que vocês A pegada começaram? era notícia, e aí a gente foi procurar os empresários para fazer anúncio, né? Perfeito. E aí a gente conseguiu vender, e a gente achava que ia dar super certo. Mas Que os legal. empresários falavam assim, vamos fazer, né? Para ajudar essa garotada que está pensando em... Justo. Que vai... Para eles também, eles achavam, deve ser pouco de palha, esse pessoal de faculdade aí. Isso. Tudo... E aí a gente acabou conseguindo fazer... Bom, uma super dificuldade, não tinha, a ideia era que fosse mensal. Aí, no começo, a gente não conseguiu nem fazer mensal, ela era 40, às vezes 60 dias. E Perfeito. assim foi indo. E aí, a Mônica acabou desistindo e eu continuei. E aí, eu fiquei com aquilo de querer fazer dar certo, né? Mônica era sua sócia. A minha sócia, que era minha colega da faculdade. Uhum. Aí, eu acabei continuando. Isso quanto tempo, mais ou menos? Só para a gente ter ideia. Ela saiu já no segundo ano. Tá. E eu fui continuando. Uhum. Aí continuamos, aí eu fui profissionalizando. Bom, 37 anos depois. Aí a gente, quando foi sei lá, vamos lá, acho que foi em 95, certo. a gente fez, nós fizemos um período ela semanal. Certo. Só que a época, a pegada da revista era fazer notícia, crime,
coisa pesada, era um jornalismo mais hard, né? Wilson Tony. Sempre foi assim? Não, assim, num período a gente foi fazendo isso. Tá. Aí depois a gente percebeu que não era bem isso que pegava, né? Ok. As pessoas queriam, assim, pô, você vai chegar na tua casa no final de semana, você vai ficar querendo saber notícia ruim? Aí a gente começou a entender que talvez se a gente fizesse uma coisa mais falando sobre pessoas que estavam dando certo, vinhos, viagens, talvez isso fosse a pegada mais. Aí a gente parou com ela semanal, voltamos para ela mensal, aí ficamos mais uns 5 anos. Aí depois nós paramos uns 4 anos. Aí quando foi mais ou menos 4 anos depois, a gente voltou com ela semanal. Aí desde então a gente não parou mais. Entendi. Aí voltou semanal já fortalecida nessa vertente formatação, isso. E vocês tinham pensamento de público-alvo, assim? Sim. A gente sempre... Porque, assim, a gente passamos por todas as fases. A gente vendeu assinatura, a gente tentou que essa revista fosse paga, não virava. Então, a gente acabou escolhendo o nosso público, que é mais ou menos o que funciona até hoje. Então, a gente começou a escolher condomínios verticais e horizontais, e a gente começou a buscar os moradores daqueles condomínios verticais e horizontais, os mais caros, né? Os melhores condomínios. Porque eu sempre achei vocês super numa pegada exclusiva, assim, uma coisa mais classe A e tal. Isso. Aí a gente foi fazendo isso. Então, eu mandava a revista para tua casa, aí depois a gente ia no prédio, checava se os nomes dos moradores eram aqueles, e a gente foi fazendo esse mailing. Então, por exemplo, se você não quisesse receber a revista, trabalhoso. Se você não quisesse receber a revista, a gente tirava. Então, sei lá, um prédio que tinha 80 apartamentos, a gente mandava 40 revistas. Perfeito. Aí o outro tinha 80, mas tinha aí 70. Você levava, só para eu entender essa logística, você levava até a portaria e o pessoal do condomínio dividia para todo mundo ou não? A Você gente já mandava endereçado? Endereçado, como correspondência. A gente pegava os nomes dos moradores e aí mandava no nome do morador. E aí a gente foi fazendo isso. Aí eu não estou recebendo a revista aqui no meu prédio, me cadastra. Aí a gente abriu uma campanha para que a pessoa que quisesse receber se cadastrasse. Perfeito. Então, por exemplo, a gente começou a ter muita gente. Eu moro aqui no centro da cidade. Aí a gente já tinha uma dificuldade para entregar, porque tinha que ir como correspondência. Então, se eu tivesse que entregar em cada casa, então a ideia era assim, se você mora num condomínio, a gente manda... Porque eu mandava 5, 6, 100... De uma vez, e não uma, isso. assim, era muito difícil. Aí ficava muito complicado. Aí a gente foi fazendo isso, e aí a gente ia disponibilizando a revista nas bancas em alguns pontos. Restaurante, deixava na livraria, deixava uma quantidade. Então, quando a pessoa, por exemplo, eu moro aqui no centro, na banca tal, aí perto da tua casa, você vai resolveu lá o problema de entregar. Isso, de entregar. Legal. Isso. E teve um pensamento do tipo, vamos pegar as pessoas que são... tipo influencers da época, assim, esses a gente vai entregar específico. Os empresários, né? Então, por exemplo, o cara tinha lá as construtoras. Você ia descobrir onde morava, pedia o endereço dele. Onde você mora? Porque a gente mandava para a empresa, mas mandava para a casa dele. Legal. Porque na casa dele ele teria mais tempo e na empresa ficaria na empresa para todo mundo e na casa dele tem a mulher, que também é público-alvo, enfim, vão ter outras pessoas que estão nesse mesmo target. Médicos, por exemplo, a gente começou a fazer um mailing de consultórios, que a gente, durante muito tempo, a gente foi reconhecido como uma revista de consultório médico, que as pessoas chegavam no consultório e estava lá a revista. Legal. Então, a pessoa ia lá, pegava. Que faz sentido também. Na época fazia muito sentido. Hoje, você vai no consultório médico, está todo mundo no celular. Nossa, é boa. Faz muito sentido o que você falou também. E aí, a gente começou a falar, não, então agora a gente não vai levar mais no consultório, vamos levar na casa do médico. Aí o médico lê, se ele quiser, ele leva para o consultório. Perfeito. Né? E essa época, quando encaixou certinho público-alvo e revista semanal, esse foi o auge de vocês? Que foi quando você falou que chegou em 55 mil revistas. exemplares, que legal. Você ia perguntar alguma coisa ali? Você vê os desafios aí da curva de aprendizagem, né? Então, o que eu entendi aqui? Você saiu da faculdade, estava na faculdade com uma ideia, juntou um grupo, escolheu o veículo, fizeram a revista. Ofereceram para um público de empresários, conseguiram patrocínio. Depois passaram por um outro desafio, que era como distribuir isso, formação de e-mail, porta a porta, até crescer e ganhar corpo. O que eu queria entender é, nesse período
todo na sua curva de aprendizagem. Eu acredito que foi muito bacana as pessoas que você foi conhecendo, as matérias que você foi fazendo e algumas revistas que te marcaram. Você consegue contar pra gente um pouquinho dessas edições que te marcaram? Só para você ter uma ideia, a edição que saiu hoje é a 1165. É a última, é do Lacerda, não é? Legal. Exatamente. Então, você vê 1000 revistas, é muita coisa, né? Muita Isso, assim, coisa. aquela que é regular. Porque nesse intervalo de tempo, a gente fez muitas outras coisas. Então, por exemplo... a gente Tinha criou edições, né, específicas. edições específicas. Então, a gente criou um produto chamado RD, que era Revide Decoração. A gente ficou com essa revista, que era uma revista bimestral. Então, ela saía de 2 em 2 meses. Era uma revista no papel couché 150. Ela tinha 12 mil exemplares. Ela era nichada. Era uma revista nichada. Depois, a gente fez outro produto chamado RS, que era uma revista de saúde. Só tratava de saúde. Só tratava de assuntos voltados para a questão da saúde. Saúde física e mental. Também a gente ficou uns 2, 3 anos com essa revista. Depois que lançamos uma outra revista, que essa ficou 1 ano, que foi um pouquinho antes da pandemia, chamado Revide Ancienne. Ancienne, em francês, quer dizer velho, né? Idoso. Eu vi essa daí também. Essa revista, a gente fez era uma revista que aí a gente tentou voltar para o esquema de que você tinha que pagar para ter acesso ao conteúdo. A gente não disponibilizou essa revista no nosso portal. Porque hoje, se você for no nosso portal, entrar lá, revistas semanais, você tem, desde 2010, a gente não conseguiu ainda... escanear e subir as outras, porque está no papel, super caro. Eu me lembro quando a Veja fez isso para disponibilizar todo... Ela gastou alguma coisa em torno de 40 milhões. Caramba! Para poder fazer aquela revista que você vai passando, que você puxa, ela te isso dá qualidade. Isso é o que o André lá está fazendo, digitalizando o negócio dele, que dele paga por mês e vai fazendo devagarzinho. Então, a tecnologia que tem quem está usando isso é tabloide de supermercado. É um negócio caro, é um negócio que, por exemplo, o que consome mais espaço nosso é a nossa revista, que você entra, você está lá no nosso portal. Site. Aí você tem lá a revista da semana. Você clicou, aí você vai passar. Só que eu tenho que te dar a qualidade de leitura. Então, na hora que você clica, ela não pode ficar borrada para você não ver. Tem que ficar com uma qualidade. Então, você tem que ampliar e te dar qualidade. Então, é um negócio que é complicado. Então, de 2010 até hoje, estão todas digitalizadas lá. Perfeito. Aí a gente tinha criado um site para colocar a RD e a RS, e agora eu quero ver se eu migro lá para dentro. Só que é peso, é muito peso. Sim. Né? Então, e essa Ancienne não ia ter, porque a pessoa ia pagar para entrar. E ela assinava no site, não? Não, ela só tinha acesso a ela física. Essa era a ideia. Entendi. Então, em nada, ela não ia ter acesso ao conteúdo dela digital, que era justamente para a gente poder viabilizar. Mas aí a gente lançou em julho de 2019. Aí, em 2020, em março, veio a pandemia. A gente fez mais... As últimas que você estava falando, completamos 1 ano e encerramos o projeto. Perfeito. E agora... A venda foi boa? Desculpa, só mais essa pergunta sobre isso. Não, foi complicada. As pessoas achei um teste bom até, né? Porque as pessoas não querem pagar por conteúdo. As pessoas acham que está tudo na internet. Então, e como tem muita informação na internet... Aí eu falei, não vou pagar. Mas o público era o público mais idoso. Por isso que eu imaginei. Eu falei, o público idoso talvez caia. Foi o que eu pensei também. Boa. Não, faz parte. É isso. Se não testar, não vai saber. Sim. E dessas edições, mais de 1000, você disse, né? Conta alguma história das que te marcaram, das que você lembra, das que foram legais de fazer, das que você acha que são ícones da cidade. A própria edição 1000, a 1000ª que a gente fez, ela foi uma edição super bacana, porque a gente fez um retrospecto de tudo que a gente fez nesses anos todos. Então, contando a primeira revista, qual foi a pauta da primeira revista, como é que a gente pensou aquela revista. Aí a gente vai mostrando, assim, anualmente, durante todo esse período dos 37 anos, todo aniversário da Revide a gente comemorava. A gente fazia uma festa para comemorar mais 1 ano que a gente estava... Então, a gente tem edições especiais todos os anos. Todos os que anos. Legal. E era muito legal porque, assim, junho é o aniversário de Ribeirão.
e julho era o aniversário da Revide. Então, a gente tinha 2 edições especiais que a gente estava mais ou menos ali sempre promovendo alguma coisa. Então, a gente promoveu muita coisa, assim, é difícil citar uma, sabe? Teve uma matéria, tipo, descobriram uma coisa assim, uma corrupção, alguma coisa assim? A Sevandija, por exemplo, o período da Sevandija foi um período bem bacana. Porque legal. quando a gente soltou, que aconteceu a operação, a gente fez um caderno especial para ir junto com a revista, só falando o que era a Sevandija, o que era a Operação que Sevandija. legal. Foi bem legal. Massa. Eu acho, nessa linha de precursora, que você falou tinha uma página, acho que a gente estava falando pré-podcast, né, sobre os aniversariantes do fundo da revista. Sim. Que ela falou que hoje a rede social faz muito isso e tudo mais, que era difícil escolher. Eu acho que teve outra coisa que você foi precursora também. Hoje a gente tem o iFood, que é um catálogo de onde você vai, e muitas vezes eu consultei a Revide, que chegou de 2 páginas a 4 páginas, porque foi uma coisa que cresceu muito. E todo restaurante queria estar lá dentro, porque às vezes eu ia sair, não sabia onde eu queria comer, olhava, às vezes tinha alguma comida diferente, uma campanha, uma comida de boteco, que era muito legal saber quem estava participando. Então é uma coisa que você encadernou, que a gente ia sair na cidade, que você estava mostrando que tinha aqui na cidade, que eu achava muito bacana. Isso foi um negócio muito bom, porque assim, quando a gente criou, chamava Guia Gastronômico. E a ideia era o quê? Era fazer um guia em que você tinha... Então, a gente tinha algumas regras. Então, e aquilo não era de graça para o restaurante pagava. Eu lembro, atendia a Vera Nice. É. E ela tinha o Kobushi. É. E na época a gente foi fazer uma reestruturação para ela. Ela falou, não, agora nós vamos começar a fazer revide. Falei com a Isabel e tudo mais. Está dando retorno para a gente. Porque aí, o que ele tinha que colocar? Ele tinha que colocar uma sugestão de prato. Porque assim, você como leitor, você recebia a revista, você fala assim, nossa, vou lá experimentar esse prato. A ideia era essa, era colocar um chamariz para fazer a pessoa sair de casa e chegar no restaurante e falar, eu quero esse prato. E tinha um escrito sobre, eu não lembro, sei que eu já vi. Aí o textinho era um texto curtinho que falava assim, então, sei lá, filé parmegiana do Nelson. Perfeito. Então, tinha lá o filé, o que estava oferecendo aquele prato. Então, a ideia sempre foi essa. E aí, a gente foi meio que educando o dono do bar a fazer isso, né? Legal, legal demais. A gente chegou a fazer 6 páginas. Às vezes, numa semana, tinha 6 páginas. Que legal. Hoje não tem mais essa parte. A gente tem 1 página. Caramba, 6. 6. E às vezes a gente colocava 5 restaurantes. Então, às vezes, era 30 restaurantes. Olha isso. Era bem legal. Aí começou assim, não dava para fazer de graça porque a revista tinha custo. Claro, então nem deveria fazer de graça. Aí a gente sempre... E aí começou a história da rede social. Eu publico aqui na rede social, tá tudo certo, né? Eu gravei um podcast com o... Nossa, eu vou esquecer o nome. Davi Emel Wayenar. Procura pra mim. Head Davi Emel Wayenar. Ele tava em Ribeirão, tá no meu Instagram também. Que era um ex-dominó. E a VML Wayenar é uma das maiores agências de publicidade do Brasil, que pertence à WPP, que é aquele conglomerado inglês, que é o maior do mundo. Marcos Quintela, lembrei. Marcos Quintela, ele estava aqui. Isso, exato. Ele foi no evento do Lead e ele gravou aqui, sentou nessa cadeira sua. Olha. Cadeira da sorte. E aí ele estava falando que para conglomerados de mídia, inclusive para a Revide, acho que entra nisso também, o dinheiro, a receita de publicidade acabou migrando muito para o digital, muito para os influenciadores. E apesar do que ele acredita e eu compartilho com ele, que sempre vai existir canal de TV, revista local, isso sempre vai existir, mas o formato tem mudado. Sim. Muito por conta desse mesmo dinheiro que está sendo canalizado para lugares diferentes, sim, né? Sim. Porque assim, é muito simples entender. O dinheiro diminuiu. Sim. Então, assim, nós tínhamos um bolo publicitário, e ele diminuiu. E quando ele diminuiu... Mas diminuiu por causa do digital ou antes? Não, você ele disse? Diminuiu por causa por causa da crise. Então, assim, crise. Agora... O que a gente tem que pensar é o seguinte, nós estamos vivendo uma crise no Brasil desde 2015. Sim. Quando 2015 a gente teve 2 períodos de recessão, que foi 2015 e 2016, que a gente estava lá, ninguém sabia. Quando houve a eleição de 2014, que foi a eleição da Dilma, a gente estava chegando no final de 2014, naquela eleição, e a Dilma dizendo que o país estava indo bem, e o Aécio dizendo que o país estava indo mal. Aí a Dilma ganhou, e quando ela entrou,
nós entramos em 2015, tipo, então, o país está tudo bem, vamos tocar a vida, né? E 2015 um ano ruim, um ano complicado. No final de 2015 é que a gente foi ver, a economia não respondia. Que a gente estava... o resultado era menos 3,6%. Quer dizer, a gente estava de crescimento do PIB. Ela achou que ia não, cima. negativo. Entendi, estava de crescimento negativo. Ele decresceu 3%. Então, a gente estava em recessão. Entendi. Estava em recessão 2015 e 2016. Foi mais ou menos a mesma coisa. Quando chegou em 2017, a gente foi para um crescimento pífio, muito pequeno. 2018, que foi o outro período eleitoral. Então, ela ficou 2015, 2016 teve o impeachment. Nós tivemos o Temer. Naquela confusão, vamos segurar isso aí, que ficou aquele rolo dos irmãos batistas. Aí, em 2018, nós tivemos a eleição do Bolsonaro. Também tudo um crescimento pequeno, muito pequeno. O país não conseguia sair. Muda o governo, entra um governo de extrema-direita e muda e vai mudando toda a concepção do país. Em 2020, a gente tem a pandemia. Então, quer dizer, objetivamente, nós vamos... e todos os estudos mostram que 2023 também vai ser um ano ruim, 2024 começa a melhorar, 2025 provavelmente nós vamos ter um ano bom. 10 anos. É uma década perdida. Perfeito. Isso tem um impacto. É claro que a gente não consegue ver isso agora, porque a gente está vivendo nesse tempo, né? Quando a gente olhar para trás, a gente vai ver e falar assim, nossa, olha só o que a gente passou. Então, as empresas estão o quê? Se reorganizando. Então, Você diz o bolo de publicidade todo diminuiu. E teve ainda uma migração dele, uma divisão dele diferente. E aí, nesse mesmo período que diminuiu, entrou uma outra mídia barata. Né? Sim, em tese por barata. Número de impacto é barato. Aí você fala assim, bom, então por que eu vou pegar 100 mil reais fazer uma campanha na televisão aberta, se eu posso, por exemplo, nichar, fazer numa televisão fechada, eu posso botar no YouTube, eu posso fazer uma mídia programática pelo Google, eu vou fazer uma série de ações pequenas, eu vou pagar R$1.000 por uma influencer aí para ela falar que o meu produto é bom. Então, ele pegou aquela verba e diluiu aquela verba. Ele não está mais preocupado com a marca dele, ele não está preocupado em que a marca dele tenha relevância no mercado, ele está preocupado em sobreviver. Sim. Então, aquela verba toda que ele tinha, ele foi remanejando. Então, se ele tinha uma assessoria de imprensa, ele cortou a assessoria de imprensa. Se ele tinha uma agência de publicidade, ele chamou a agência e renegociou as bases para ele pagar. E tudo isso impactou. O que aconteceu com a televisão aberta? Sim. O que aconteceu com a Rede Globo? Sim, né? sim. Então, tudo isso impacta os grandes veículos e impacta os pequenos veículos. Quantos... você pega a Veja. A Veja era uma revista que tinha uma tiragem de quase 1,5 milhão. Hoje ela tem uma tiragem de 200 mil. Caramba. Ale, é legal que isso dá embasamento para o nosso próximo episódio. Quer fechar esse? A gente já... eu queria te fazer uma pergunta meio polêmica antes. Vamos lá. Você soltou uma matéria com as datas e cronograma de obra que estão acontecendo agora, nesse momento, na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu vejo 2 grandes problemas aqui. Avenida Brasil, que está parado, não emendou, já é a segunda concessão que passa, os caras não entregam, não resolve, está jogado aquilo. E também a 9 de julho, que eles furaram e agora estão tampando o buraco para entregar o que já tinha. E aí, quando você está numa situação dessa, para cobrar o poder público, como que funciona o seu editorial? Como é que você faz isso para poder trazer esse tipo de informação? Vocês têm que cutucar e, de repente, também elogiar quando está dando certo. Como que você lida com essa situação? É muito simples. Assim, a gente tem que fazer a matéria e tem que ouvir os lados. Assim, quando você faz por exemplo, a obra da Avenida Brasil, ela não está funcionando. Por quê? Foi feita uma licitação, o cara desistiu, ganhou, desistiu, parou. O outro veio, ganhou. Quer dizer, coisa que o prefeito ele não tem culpa. Ele vai tentando, é que nem você falou, vai tentando, não consegue. Ele conseguiu fazer um monte de outras obras, entregou um monte de outras obras. E obra é isso.
Então, você imagina essa obra do quadrilátero. Por mais que ele vá... Aquele pedaço que ele fechou ali, se tiver uma padaria, se tiver um açougue ali, o comerciante está ferrado. Ele vai se ferrar. Não tem o que fazer. Não vai passar carro lá, não vai passar pedestre lá. Vai ter problema. Só que isso é enquanto a obra está acontecendo. Na hora que a obra é entregue, que é entregue, que é bonito, o asfalto está tudo asfaltadinho, fica beleza, né? A 9 de julho, por exemplo, é uma vergonha. Aqui agora vai ter toda a revitalização. Só que você imagina na hora que eles tiverem que arrancar todos aqueles paralelepípedos. Ah, vai asfaltar? Não vai asfaltar. Vai tirar o paralelepípedo, fazer Nivelar uma base e aí depois botar de novo. Ah, então, que legal. toda essa obra que vai ser feita, que são 8 quarteirões, 10 quarteirões, isso vai demandar um tempo enorme. Vai criar um problema enorme para quem trabalha e para quem mora ali. Não tem o que fazer. O que a gente pode, o que a gente faz? A gente dá voz para quem está sofrendo. Vai mudar a vida dela? Não vai. A única coisa é que ela vai poder ter um espaço para reclamar. E a prefeitura pode fazer isso. Então, nós não vamos fazer tudo de uma vez. A gente vai fazendo por pedaço. Eu vou prejudicando pedaço por pedaço. Mas é melhor. É um fatiador. Não tem o que fazer. E o que a gente pode fazer assim, é avisar as pessoas que... Por exemplo, se você passa por aquela região, evita passar por ali. Se você tem um comércio, tenta ver como é que você vai fazer para atender a tua clientela. Então, é as pessoas se prepararem para minimizar o estrago. Vai ter um estrago? Vai. Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Exatamente. Eu só não entendo ali, especificamente nesse ponto da 9 de julho, que eles tentaram cavar, fazer um túnel, um elevado, alguma coisa assim. Vai ter mais? Não, eles tamparam. Não, a obra está continuando. Essa obra ela vai ser entregue até o final do ano. A previsão de entrega dela é em novembro. A imagem que eu vi parecia que tinha tampado. Não. Ali vai ser. Porque entrou um túnel, aí você vê já assim, só que já tem embaixo. Não, ali vai ficar muito bom. Ali vai ser quando entregar aquilo ali, vai ser uma. É uma obra de arte, né? Uma obra de arte. É super bonito. Eu adoro, acho super bonito. Mas, assim, é o tempo. Porque essa obra também ela foi parada, porque quem ganhou a licitação desistiu por causa dos custos, por causa da pandemia, né? Os custos da construção foram lá para cima. Então, eles tiveram que parar, fazer uma nova licitação. E é muito complicado. O processo licitatório é extremamente complicado. Sim. Mas vai entregar e vai ficar bom ali. Ali, o que eles estão fazendo, a nova licitação, que já teve um ganhador, é que vão fazer toda a revitalização da 9 de julho inteira. Entendi. Aí vai ficar bom. Que legal, vai ficar bonito. Eu achei o Nogueira muito transparente o dia que ele foi, acho que inclusive foi no evento do LEED. Ele falou, nossa capacidade de recapear a cidade Ele falou quantos 1.000 quilômetros tinha o Ribeirão Preto de ruas, qual era a capacidade dele de recapeamento e quanto tempo isso demoraria. Então, ele fracionou isso e eu achei bem, bem realista, sem gerar uma expectativa que não conseguia. Sim, Agora, as obras, realmente, o cronograma de parte delas não conseguiu ser cumprido. E aí cabe o papel da imprensa de colocar o contraponto. Não está cumprindo por quê? A gente tem que cobrar, a população tem que entender. Sim. O que você tem que fazer é contar para a população o que aconteceu. Porque, assim, as pessoas querem que as coisas sejam resolvidas rapidamente. É óbvio que eu quero que a minha rua não tenha nenhum buraco. Sim. Que a frente da minha casa esteja asfaltada. Só que, assim, às vezes está numa rua anterior, posterior à minha, e a minha tem um buraco. Você acha que eu vou ficar contente? Eu vou reclamar. Sim. Pessoal, é isso. A gente vai fazer um gancho, porque a gente vai gravar mais um episódio com a Isabel, que você vai poder conferir aí, que a gente vai falar do desafio de se manter vivo numa mídia física com essa era digital. Tá bom? Eu queria agradecer os nossos patrocinadores por hora. Quer falar da Sonar? Posso. Primeiro eu queria agradecer a Avocado, que é onde a gente está aqui no estúdio. E super legal para todo mundo que quiser gravar um podcast, seja uma empresa, você seja uma pessoa física que tem uma ideia de podcast, procure @avocado coisas mirabolantes e converse com o Vitão, fala que você viu aqui no Ribeirão Podcast, que ele vai te tratar muito mais especial.
E eu queria falar da Sonar. A Sonar Data Design é uma empresa de outsourcing de BI. Se você já tem uma área de BI na sua empresa e tem uma demanda excedente e quer resolver essa demanda mais rápido, ou se você ainda não tem e quer criar uma área de BI, procure sonardd.com.br. E já queria deixar minhas redes sociais, @gamendescruz. Lá a gente produz bastante conteúdo, tudo aberto, não tem nenhum conteúdo restrito ou pago. E a gente passa conteúdos densos de empreendedorismo e de BI, essa área de dados. E também vocês veem um pouquinho da minha vida. Não é muito não, mas passa um pouquinho. E você, Alê? Vocês podem... Sua arroba, Gabi, onde que acha você? É @gamendescruz no Instagram. E a Sonar? E a Sonar é www.sonardd.com.br ou no Instagram, @sonarpowerbi. Isabel, faça os contatos da Revide aí, seus contatos onde o pessoal te acha. Na revista, Revista Revide, né? Todas as redes é Revista Revide. E o meu é Bel Farias. Bel Farias. Boa. É no Insta. No Arroba Insta. Vocês vão ver os Farias. 5 km dessa mulher fazendo o pacer dela 30 minutos aí, pra vocês terem noção. Tanto que a Boa. mulher corre de manhã. E você, Alê, quer falar da Aguilar? Aguilar Consultoria pode ajudar você no mercado de gestão. Então, se você tiver dificuldade em desenho de processo, estiver precisando de um planejamento estratégico para conseguir crescer de forma estruturada, franquear, serviço de M&A, a gente consegue te ajudar. Quer falar dos cartórios, as coisas novas? A gente está com um trabalho agora, muito em breve. Os cartórios também serão correspondentes bancários. Então, você vai poder fazer o financiamento do seu imóvel dentro do cartório. A gente está encabeçando isso. E vamos fazer uma matéria na Revide também para poder divulgar para a população como que esse serviço público aí vai funcionar. De qualquer forma, eu queria deixar o meu @ aqui, é o consultoria.aguilar. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes, fiquem à vontade. E o Ribeirão Podcast, @Ribeirão Podcast. Você pode acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e também no TikTok e no Spotify. Estamos chegando. Vamos ver se a gente bate 69 mil views do último mês, né? Boa, pra cima. Gente, então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. E tchau!